Nós acabamos de ler aqui um salmo que é muito conhecido, né? Salmo 121, o qual vai dizer no versículo 1: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro. Como cristão, como seguidores de Jesus Cristo, nós temos que entender que o nosso socorro ele só vem de um lado. O nosso socorro ele não vem, né, do médico, né? O nosso socorro ele não vem, né, de um filho. O nosso socorro ele não vem de um patrão, de uma patroa. O nosso socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra, né? Ele criou nós, ele criou os céus, ele criou a terra. Então é o Deus que tem todo o poder, né, para nos guardar, né? Ele é o socorro bem presente no momento da angústia, no momento que a gente acha que nós estamos sozinhos, que nem eu estive no leito da dor. Para mim era quase impossível sair de lá, né? Porque a bactéria ela só se agravava, ela não acabava, ela não parava. E foi onde eu passei a entender que Deus ele tem esse poder. O meu socorro ele vem do Senhor. O seu socorro, Zumira, ele vem do Senhor. O socorro do nosso irmão, da nossa irmã, da nossa família, ele vem do alto céu. E aqui está falando que o socorro vem, né, do nosso Senhor que fez os céus e a terra. E Ele não permitirá que o teu pé seja abalado. Aquele que te guarda não cochilará. Um exemplo. Muitas das vezes nós pensamos que nós estamos esquecidos. Nós pensamos que nós estamos deixados de lado, que não estamos sendo analisados, não estamos sendo vistos. Mas o Senhor que fez os céus e a terra, Ele está contemplando esse momento aqui da nossa união agora. Não somente agora, mas pela madrugada, ao deitar, ao levantar, ao caminhar, ao tomar um medicamento. Ele está presente, Ele está contemplando. Porque a Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo, voltado por essa terra, contemplando tudo e todas as coisas. Nós temos que entender isso, né? Se Ele é o nosso Senhor, né, o socorro bem presente no momento da angústia, nós temos que crer que é o Deus que fez os céus e a terra, que nos guardará e nos livrará. Ele não permitirá que o nosso pé seja abalado, ou seja, Ele não permitirá que uma folha seca caia de uma árvore sem a tua permissão. Um exemplo, caso contrário foi no meu caso. Deus ele quis arrancar uma perna minha. Por quê? Porque eu era uma pessoa que vivia no crime, nas drogas. E Deus falou, se eu não arrancar a tua perna, eu não te paro, eu não te salvo. Só que no outro caso aqui é diferente. O meu caso era diferente. Eu era desobediente, vivia na rebeldia. O caso da irmã é outro, né? Nós temos que saber que o quê? O nosso corpo ele é uma matéria. E essa matéria, ela não fica imune de doença, né? Uma faca escorregar, será que corta ou não corta o dedo? Nosso dedo é de carne. Assim é a doença, uma gripe. Se o dia ficar ruim, ficar frio, você pega uma garoa, a tendência é você ficar doente. Então nós temos que entender que além das adversidades, dos momentos difíceis, tem um que fez os céus e a terra, que está nos contemplando e está nos guardando. E outra, muitas das vezes a gente só enxerga a perca, mas é livramento. Às vezes a gente só enxerga aquilo que é negativo, né? Às vezes nós só vê pelo lado negativo. Ah, por que eu estou passando isso? Por que Deus está fazendo isso? Por que Deus permitiu isso? Mas por todo propósito, todo acontecimento há um propósito. Todo acontecimento há um propósito. E nós temos que entender isso, né? Talvez a irmã está num momento delicado, está difícil, né? Mas Deus, Ele é o Deus que Ele sabe o que Ele está fazendo, né? Às vezes Deus permite a escassez. E aqui está falando do povo de Israel. Quem era o povo de Israel? O povo de Israel era um povo que Deus fazia tudo por eles. Estava no Egito preso, na servidão como escravo.
Deus enviou quem? Moisés. O povo de Israel, o israelita. Deus fazia tudo por aquele povo, a Bíblia diz. Era de dia, havia uma coluna de fogo que era o próprio Deus que estava ali para cegar os inimigos e livrar ele. À noite tinha uma coluna de fogo, de dia era uma coluna de nuvem, de noite era uma coluna de fogo, para não permitir que o povo passasse frio e que livrasse também dos seus inimigos. A Bíblia diz que eles caminhou 40 anos no deserto. Por quê? Por causa da rebeldia, da desobediência, de não obedecer a palavra de Deus. Então, coisa que poderia ser um dia, uma semana, durou 40 anos, por causa da falta de entendimento do que Deus queria com eles. A Bíblia diz que eles caminhou 40 anos pelo deserto e os seus pés não inchou, o seu sapato não envelheceu, as suas roupas não envelheceu. Por quê? Porque Deus estava cuidando de tudo. Deus estava cuidando de tudo. Eles choravam porque lá no Egito, quando eles eram escravos, tinha carne, tinha coentro, tinha alface, tinha pepino, tinha todo tipo de plantação que eles podiam comer. Era escravo, mas tinha comida. Ou seja, Deus tirou de lá para jogar no deserto, para Deus poder cumprir o propósito que ele tinha no deserto. Agora vamos parar para pensar o que é um deserto. O que o deserto ele simboliza? Escassez, dificuldade, prova, luta, momento difícil, tristeza. O deserto ele não é um mar de maravilha. E às vezes Deus vai permitir a gente, não era vontade de Deus, mas Deus permite a gente passar. Ou às vezes é da natureza. Tem gente que já vem da natureza assim. Bom dia, tudo bem? Bom dia, glória a Deus. E aí, como é que está a minha bonequinha? Hoje o médico de ouvido foi e viu a senhora, né? Tá bom. Depois eu vou ver o que ele escreveu, porque eles mandam por escrito, aí depois eu explico. Tá bom? Mas está tudo correndo bem. Eu tive que botar mais um antibiótico porque a infecção não estava controlada. Agora ela está com 2 tipos de antibiótico. Mas está tudo bem, ela está reagindo bem, porque logo que começou a infecção ela estava bem caída, né? Agora vai dar certo. Ontem eu vomitei, hoje está bom. Hoje ela vomitou, meu Deus, tá bom. Então hoje também. Eu vou pedir remedinho para o vômito, tá? Amém. Glória a Deus. Então, voltando aqui à palavra. Levantarei os meus olhos para os montes. Que montes? Qual é o monte que nós devemos levantar os nossos olhos e olhar? A Bíblia diz que Moisés, para ter encontro com Deus, para Deus poder falar aquilo que ele queria dar a direção para o povo dele, ele subiu a um monte, o Monte Sinai, Monte Horebe, né? E outros montes, para ter um encontro com Deus. Levantarei meus olhos para o monte. Talvez essa palavra poderia ser: levantarei meus olhos para o céu. De onde me virá o meu socorro? Eu tenho que entender que o que? A fé. A fé é o que faz acontecer na vida do cristão. Por exemplo, eu tive fé que Deus ia me tirar do leito. Uma internação que era para durar talvez 1 ano, durou 2 meses. Eu vou relatar aqui para os irmãos. Eu tomei 12 tiros. 12 tiros. Eu tive 6 perfurações no intestino, uma no fígado, uma no pulmão, uma na perna que quebrou a perna. Até no glúteo eu tive, no glúteo eu tive de raspão na nuca, no braço, que eu mostrei para ele lá fora, né? Eu tive uma retirada em cima do coração aqui, ó. Outra do lado direito. Foram 12. Ou seja, eu passei por 15 cirurgias. Só na perna foi 3. Cirurgião vascular, cirurgião não sei o que. Foi muita coisa. Ou seja, uma coisa que nós fomos parar para ver, era para mim ficar internado 1 ano no mínimo. Porque foi muita coisa. Só em coma, sedado, eu fiquei 1 semana. Entre a vida e a morte. Na UTI. Então, sim, Deus sabe como fazer. Então nós temos que entender que muitas das coisas não vêm para a morte, mas vem para a gente aprender algo. A Bíblia diz que no momento da tribulação, a tribulação ela produz paciência.
Porque o momento que está aqui, tem que ter paciência. E da paciência produz experiência. Ou seja, no momento que nós estamos difíceis, nós estamos adquirindo algo. Nós estamos aprendendo algo. Não está sendo vão. A gente não estamos aqui e só está sendo perca. Nós estamos aprendendo algo com Deus. A tribulação, ela produz paciência. Paciência produz experiência. E nós vamos adquirindo experiências com Deus. Então nós temos que analisar que Deus, ele sabe o que está fazendo, né? Porque não cai uma folha seca de uma árvore sem a permissão do Senhor, né? A irmã crê assim? A irmã está firme com Deus, não está? Quantos anos de cristã, irmã? 25 anos. 4? 25 anos. 25 anos? O irmão também? De casado tem quanto tempo? Tenho 12 anos. De casal, 12 anos? Não, eu tenho 12 anos também na presença de Deus. Casal, Assistência. mais de 40 anos, de casal. 36 anos. De casados? Aqui diz, ó, no versículo 5 de Salmo 121, o Senhor é o teu guardador, o Senhor é a tua sombra sobre a tua mão direita. Ou seja, isso aqui está revelando para nós que Deus, ele está presente a todo momento na nossa vida. E a Bíblia diz mais, que os anjos acampam ao redor daqueles que o temem. Ou seja, aqueles que o respeitam. Os anjos acampam ao redor. Então a irmã tem que acreditar em Deus, o irmão também, e colocar a fé em ação. Porque eu costumo pregar que a fé é como os nervos. Uma vez que não tem vida regrada em exercício, atrofia. O nervo de pessoas que atrofiou por falta de exercício. Não tem aquelas pessoas que é obesa, não caminha, não faz nada, só quer viver deitado. Quando vai ver as pernas, o nervo atrofia, aí não consegue andar mais, paralisa. Assim é a nossa fé. A nossa fé, ela tem que estar em ação, ela tem que estar exercitando, se exercitando todo momento, né? E se nós ter a fé como um grão de mostarda, por quê? Tem gente que acha que o grão de mostarda ele pode até ser pequeno, mas você já viu a árvore da mostarda? O pé, as folhas, o tamanho que é? É tremendo. Nós temos que ter a fé e acreditar em Deus, né? Eu creio assim que Deus, ele não dá nem um ponto sem nó. Ele sabe o que está fazendo. E talvez seja o momento que a irmã tem para ter um encontro verdadeiro com Deus. No leito da dor foi o momento que eu tive um encontro real com Deus. Que mais eu senti Deus, que o coração é mais quebrantado, que você mais sente a presença, que você tem mais tempo para ter intimidade. Né, talvez todos nós temos algo para se consertar diante de Deus. Então que a irmã possa refletir sobre isso. Né? Às vezes a gente pensa só na negatividade, mas tem que pensar no lado positivo também. Positivo também. Por exemplo, não vai pensar só na perca. Ah, não tem mais jeito. Muita gente, elas agem assim. E onde está a fé dessa pessoa? Tá entendendo? Se a pessoa ela fala para ela mesmo que não tem mais jeito. Ah, meu filho não tem mais jeito. Minha filha não tem mais jeito. Ah, essa doença não tem mais jeito. Deixou de crer. E Deus está na onde? Talvez Deus está olhando lá para essa pessoa, está falando assim: horas, essa pessoa fala que tem a mim, que tem Deus como eu, o Senhor da vida dela, mas como que ela pode dizer uma coisa dessa? Que não tem mais jeito? Ei, eu falei, haja o céu e ouve. Haja luz, ouve. Haja noite, ouve. Haja terra, mar, animais. Criei o homem. Eu sou capaz de tudo, de todas as coisas. Aí o ser humano pega, olha para alguém e fala assim, é como se fosse uma blasfêmia. Ah, não tem mais jeito. Não. Como cristão, nós temos que profetizar na nossa própria vida.
Eu não tenho que esperar chegar um profeta para profetizar. Nós mesmos temos que profetizar a bênção na nossa vida. Não, eu creio que Deus vai me tirar dessa. Eu creio que Deus está me curando em nome de Jesus. Eu creio que eu vou sair daqui, vou cantar o hino da vitória e vou contar o testemunho. Eu vou contar o testemunho. Talvez o que a irmã está passando aqui vai servir para a irmã ajudar outras pessoas que vão passar lá na frente. E é assim que Deus faz. Deus, não era vontade de Deus, mas Deus permitiu. Porque minha família era toda criminosa. Minha mãe e meu pai eram bandidos. Meu pai é carioca, minha mãe paulista, mas os dois eram bandidos. Eu nasci lá no Brooklyn, Vila Olímpia, esses lados aí. Aí de lá veio pra cá. Deus sabia que eu tendo essa vida, Ele ia me resgatar, ia me usar para pegar quem tá na vida errada, para tirar quem tá fumando, quem tá bebendo, quem tá vendendo, quem tá roubando, quem tá matando. Ele me escolheu para essa obra, não só para essa, mas para muitas obras. Então, às vezes a irmã tá vendo assim, não, mas por que disso? Talvez nós podemos imaginar que o quê? Deus faz assim, de pegar pessoas que estavam no leito, sofreram. Você vai ter experiência para contar com quem está no leito amanhã ou depois. Ó, eu tô segurando aqui. Segunda, eu caí no dia desse aí. É que eu tô com o pé aqui, ó. Eu sei que tá inclinando, mas eu tô com o pé aqui. Tá entendendo? Ó, olha que maravilhoso. Eu tive no leito em 2021. Hoje eu tô vindo pregar no leito. Tá vendo como que as coisas... E eu tava com uma bactéria. Eu tava com uma doença. Mas seu pai... Deus me curou. Seu pai e sua mãe aceitou? Não. Meu pai, eu nem tenho notícia dele. É carioca, parece que do Rio de Janeiro, que aí veio pra cá, Brooklyn. Do Brooklyn foi pra Minas Gerais. Aí depois não tive mais notícia dele. Mas minha mãe mora aqui também. Jardim Comercial, Capão Redondo ali. E ainda... Eu não sei meu pai, né? Talvez ele já seja um cristão, não sei. Tem muitos anos, eu nunca conheci ele. Que na época que ele vivia na bandidagem eu era recém-nascido, né? Mas eu creio, ó a fé, eu creio que minha mãe vai entrar pro caminho, né? Antes de eu nascer ela já era da vida errada. Já fumava, já bebia, já roubava, fazia tudo que não pensava. Então... eu creio pelo poder da fé, eu vou permanecer profetizando que eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. É isso que nós temos que ter em mente. A irmã tem que profetizar, eu vou sair daqui e quando Deus me mandar no leito eu vou lá pregar para eles. Se tiver uma irmã da igreja, eu vou lá abrir um versículo, ler uma palavra que Deus me falar, dar uma palavra de ânimo, de conforto, né? A gente tem que saber que Deus ele está operando em nossa vida em todos os momentos. Amém? Essa foi a palavra. Então que a irmã permaneça confiando e saiba que é neste momento. Oi? Não, eu já estou terminando aqui já. Não, falou que era depois. Não deu hora ainda não. Falta 3 minutos. Não, mas aí não tem problema, não passar um pouco não é não. Não tem problema passar não, tá? Sim, mas eu quero concluir a palavra então. Para depois nós louvar um hino. Tá bom? E fazer a oração também. Concluindo a palavra, a irmã tem que ter em mente que é isso que eu estou falando. Nesse momento que a irmã está aqui, é o momento que a irmã tem para refletir, para ter intimidade com Deus, para ver o que Deus está requerendo da irmã. Porque Deus permite essas coisas, porque às vezes Deus está requerendo algo. Olha, Deus me colocou lá no leito, me amassou, me quebrou em cacos de barro, para que eu pudesse aprender sobre o que Ele queria que eu aprendesse. Se Deus não me jogasse no leito e não arrancasse minha perna, que Ele falou, eu vou arrancar sua perna. Se eu não arrancar sua perna, eu não te converto, eu não te salvo. Deus já sabia como trabalhar. Não foi simplesmente a bactéria, porque Deus quis. É companheiro de quarto? É daqui, é. Ah, que benção, glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, boa tarde. Glória a Deus. Pode continuar, não, pode continuar. Tá. Então, Deus está falando isso para a irmã. Amém?
Às vezes nós não entende hoje, não entende o porquê, não entende daqui.